Agora é a minha palestra, mas eu convidei algumas pessoas para darem a palestra junto comigo. O nome, em crianças, o nome da minha palestra chama-se Cunhando Moedas, Cunhando Corações. Cunhar é um verbo. Você estuda, né, Levi? Chega para cá, bacana. Isso, aí você vira para mim aqui, que aí ninguém vê você. O verbo cunhar, vou ensinar para eles que eles não sabem. Vocês já sabem, mas eles não sabem. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Opa, sim. O verbo cunhar significa, literalmente, imprimir uma marca, um cunho. Toda vez que tem Jogos Olímpicos, ano que vem tem Jogos Olímpicos, eles fazem moedas especiais com os esportes dos Jogos Olímpicos. E aí tem outra forma também de usar o verbo, que é dizer assim, fulano fez um trabalho tão bom que ele cunhou a personalidade dele nos seus alunos. Então, quando tem um professor que é muito bom, os alunos até imitam o professor. Isso significa que ele cunhou neles a personalidade. E eu quero falar disso para contar uma história para vocês, uma história que eu vivi quando eu era criança. Você está com que idade? 6, 7. Eu tinha a sua idade quando aconteceu comigo essa história. Eu tenho uma tia, ela morreu já, né? Chamada Wanda. E a minha tia todo mês visita a gente na casa da minha avó, e ela sempre levava um presentinho para nós. Mas teve um dia que ela não levou nada, era um domingo. Aí ela falou assim, vamos andar na rua, vamos lá na banca de jornal. Aí ela levou a gente na banca de jornal, eu e minha irmã, e pediu para a gente escolher na banca de jornal uma coisa para a gente ler. A minha irmã escolheu uma revistinha que vinha com letra de música. Naquela época essa revista chamava Modinha. Vinha com letra de música. Eu escolhi um livro grosso. Eu sempre gostei de história em quadrinho, e tinha um livro grosso de história em quadrinho, chamado Manual do Tio Patinhas. E a minha tia comprou para mim, olha ele lá, ó. Eu tenho esse livro até hoje. Está aqui, ó. Eles não vão ver o livro, só vocês aqui, eles só vão ver a foto. Mas olha aqui, ó. Eu tenho um livro até hoje que eu ganhei quando eu tinha a sua idade. Eu tinha 7 anos. E aí, logo no início do livro, tinha uma história que me encantou. Porque o tio Patinhas, vocês conhecem o tio Patinhas? Ah! Quer vir para cá, sentar aqui para ver o livro? Quer vir, Natan? Vem cá, senta aqui. Se tiver mais criança que quer vir, pode deixar subir, não tem problema. Quer vir para cá? Pode vir. E aí eu ganhei esse livro, e a primeira história, agora olha aqui, depois a gente vê o livro. A primeira história do livro contava a história da primeira moeda que o tio Patinhas ganhou. Ele era muito pobre, e ele foi trabalhar de engraxate, engraxando o sapato, e o homem pagou uma moeda para ele. E foi o primeiro, exatamente, e foi o primeiro dinheiro que ele ganhou na vida. E aí ele guardou a moeda. Sabe que quando nós compramos esse livro, veio uma cópia da moeda do tio Patinhas. Veio a cópia. E diz o livro que essa moeda era a moeda da sorte do tio Patinhas. E aí você sabe o que eu fiz? Eu acreditei que aquela moeda ia me dar sorte. E todo lugar que eu ia, eu levava aquela moeda comigo. E eu acreditava que ela ia me dar sorte. Um dia, eu botei ela no calção e a gente foi tomar banho de cachoeira. Eu era bem criança ainda. O que aconteceu? Perdi a moeda na cachoeira. Eu fiquei tão triste porque eu perdi a minha moedinha da sorte. Mas eu fiquei triste. E eu cresci, virei um homem. Eu tinha o livro, mas eu não tinha mais a moeda. E eu fiquei pensando, e agora? E durante muitos anos eu fiquei procurando essa moeda e não encontrei. E aí sabe o que aconteceu? Passados muitos anos, eu não vou contar isso agora. Porque Jesus contou uma história em Lucas capítulo 15, de uma mulher que tinha 10 moedas, as dracmas, e ela perdeu uma. E eu estava lendo essa história e eu aprendi alguma coisa que eu quero contar para os pais de vocês, e que vocês prestem atenção para vocês aprenderem. Todo pai e toda mãe tem que ensinar o filho a guardar aquilo que tem valor. Sabe por que eu perdi a moeda? Por que eu perdi a moeda?
porque eu não guardei ela no lugar certo. Devia ter guardado em casa. E todo pai e toda mãe tem que ensinar para o filho a guardar aquilo que tem valor. Não vem. Mas eu era criança, eu não sabia disso. Meus pais não me ensinaram que a sorte vem de Jesus, não vem da moeda. Segunda coisa, você traz criança, você se enrola, viu? Segunda coisa que todo pai e toda mãe tem que ensinar para o filho, que algum valor os filhos podem perder ao longo da vida, do mesmo jeito que eu perdi a minha moeda. Eu não queria perder, mas eu perdi. Terceira coisa que todo pai e toda mãe tem que ensinar para o filho, é que valores se perdem na falta de luz. Quando a mulher perdeu a dracma, a primeira coisa que ela fez foi acender uma luz, para procurar o que ela havia perdido. Então, às vezes, a gente está andando em caminhos que Jesus não gosta, e pela falta da presença de Jesus, a gente perde coisas que os nossos pais ensinaram para a gente. Todo pai e toda mãe tem que ensinar para os filhos que valor misturado ao que não presta acaba se perdendo. Porque a Bíblia diz que aquela mulher, depois que acendeu a luz, ela varreu a casa. Ela foi procurar no meio do lixo, no meio da sujeira. Se a gente misturar o que não presta com o que os pais da gente ensinam, a gente acaba perdendo o que os pais da gente ensinam. Não pode misturar. Quinta coisa que todo pai e toda mãe tem que ensinar para os filhos, é que recuperar o que se perde requer diligência. A gente tem que se aplicar. A gente não recupera as coisas de qualquer jeito, a gente tem que se empenhar. Todo pai e toda mãe tem que ensinar para os seus filhos que valores que a gente quer recuperar leva tempo. Às vezes a gente está vendo os nossos filhos andando por caminhos que a gente não gosta, e a gente tem pressa de que eles mudem. Às vezes recuperar o que se perdeu leva tempo, às vezes leva uma vida inteira. E por último, o dia que Deus restaurar qualquer coisa na vida do seu filho, celebre. Porque aquela mulher, quando recuperou a moeda, ela juntou os amigos e fez uma festa. O que eu aprendi com essa história? É que eu não posso brincar com aquilo que tem valor. Quando meu pai ou minha mãe disser para mim, meu filho, presta atenção no que eu estou falando, guarda isso no seu coração, é porque o pai e a mãe estão falando algo de muito valor. E eu não posso brincar com coisas que têm valor. Eu levei a moedinha para a cachoeira, fui brincar. O que aconteceu? Perdi. Outra coisa que eu aprendi é que uma vez que o coração foi cunhado, foi moldado, ele nunca mais esquece. Eu perdi a moeda, mas nunca mais esqueci dela. E a Bíblia diz em Provérbios 22:6, ensina o teu filho no caminho em que deve andar, e mesmo que ele se perder, ele não se esquecerá dele. Eu hoje estou com 61 anos e não esqueci da moedinha. Terceira coisa que eu aprendi é que eu posso até perder um valor, mas não vou esquecer dele. E a quarta coisa é que na hora que fizer falta o valor, a gente vai procurar. Agora que eles não nos ouçam, sabe o que aconteceu? Durante muitos anos eu senti falta da minha. Você sabe o que eu fiz? Procurei. E um dia eu recebi uma notícia de que eles estavam fazendo cópias da moeda do tio Patinhas. E eu comprei outra, igual a que eu perdi. Eles não vão ver, só vocês. Pela primeira vez, a moedinha vai sair da embalagem e vocês serão os primeiros a pegar a moedinha que eu perdi há quase 50 anos e que eu consegui uma cópia. Levi, pega, olha e passa para os amigos. Eu perdi com 8 e recuperei com 58, quase 50 anos. Eu recuperei, eu consegui uma cópia da moeda. Deixe-me falar uma coisa para vocês, terminando aqui. Sabe o que aconteceu com o tio Patinhas? Os inimigos dele queriam roubar a moedinha dele.
Aí você sabe o que ele fez? Ele guardou no lugar mais seguro, no cofre, num lugar que ninguém sabe onde fica o cofre dele, a caixa forte dele. Você sabe o que a Bíblia diz? Quando a gente não quer perder o que os pais da gente ensinaram para nós: guardei a tua palavra no meu para não... Exatamente. Sabe onde fica essa moedinha agora? Fica guardada. Deixa eu contar para vocês, agora eu vou falar com eles. Antes de vir para cá, pessoal, eu já tinha preparado a palestra. Eu falei assim: amor, deixa eu pegar a moedinha para eu não esquecer. Senta aqui para o pessoal. Deixa eu pegar a moedinha para eu não esquecer de levar a moedinha. Gente, quem disse que eu achava a moedinha? E ela fica guardada no meu memorial. Quem já foi na minha casa sabe, está no nosso memorial, na sala da nossa casa. E eu procurava e não achava. Aí começa o desespero, Cláudia. E cadê minha moeda? Caiu. E aí tiramos tudo de dentro da cristaleira, não estava. E aí ficamos pensando: alguém veio aqui em casa e pegou a minha moedinha. Norma, onde nós enfiamos e procuramos em todo lugar, e eu não achava a moedinha. Achei que tinha perdido de novo. Gente, pensa como eu estava triste. Pensa como eu estava triste. Mas ninguém recupera valor se não procurar diligente. Ninguém recupera valor porque procurar um valor para recuperar leva. E nós passamos uma noite inteira, eu quase não dormi, pensando aonde foi parar a minha moedinha. Vocês não vão ver, só as crianças. Para eu contar a história para as crianças. Calma, rapaz. No dia seguinte de manhã eu procurei no mesmo lugar, numa caixa de veludo, onde deveria estar, e não estava. Só que ela estava no fundo, por trás da tampa, junto com outra medalha. E eu falei assim: quase que eu perdi de novo. Onde é que a gente tem que guardar? Em lugar seguro. Se a gente quer guardar o que os pais da gente ensinam para nós, tem que guardar onde? No lugar seguro. No nosso... Passa o último slide, por favor. Acho que tem mais um. Ou sou eu que tenho que passar? E aí sabe o que aconteceu? Eu lembrei de uma história do Mr. Ezo sobre moedas. E eu quero convidar o Mr. Ezo para vir aqui contar uma história de moeda para vocês, que ela é muito importante. Atenção, pais e mães. Se querem guardar, ensinar coisa de valor aos seus filhos, peguem essa lição da parábola da dracma perdida. Recuperar algo de valor leva? Recuperar algo de valor demanda? Diligência, requer diligência. Não se guarda coisa de valor em qualquer lugar. Tem que guardar no lugar mais seguro e mais precioso. Se perdeu alguma coisa, lance luz. Não se mistura o que é precioso com aquilo que é vil. Porque senão você perde o que é precioso no meio daquilo que não tem valor. Todo mundo entendeu? Sim? Mr. Ezo? Join me here with the children and let's tell them the story. Special story. Technical difficulties. Yeah. No, you don't need this device now. Oh, no? Não. Okay. Aqui, ó, deixa aqui agora que nós vamos ouvir o Mr. Ezo contando a história. All right. Eu vou traduzir. Se vocês quiserem voltar para os pais de vocês, podem ir, senão podem ficar aqui. Do you know my first one, number one coin, tio Patinho? A beautiful coin. É beautiful. Obrigado, crianças. Uma salva de palmas para os meus assistentes. Não precisa. Obrigado. Você vai ficar aqui? Então senta ali, ó, para você não ser pisado por nós aqui. Vai ficar também? Então pode ficar. They want to stay here. Fold your hands. Atenção, cruzem as mãozinhas assim, ó. Isso.
Many years ago now, Há muitos anos atrás, I'm up on a mountain dirt road. A mountain dirt road. eu estava caminhando por uma estrada montanhosa, uma estrada difícil, There's no houses, e não havia nenhuma casa, no civilization. não havia nenhuma civilização. The road leads to a dead end into the woods. E essa estrada conduzia a uma estrada sem fim no meio da floresta, And the closest town is 20 miles away. e a cidade mais próxima ficava a cerca de 36 quilômetros. And I'm walking that road this one morning, E eu estava andando naquela estrada um dia de manhã, just exercise, só para fazer exercício, no one around, e não havia ninguém à minha volta. and for whatever reason, E por uma razão, I looked down eu dei uma olhada para baixo and there was a penny. e havia uma moedinha. This penny. Uma moedinha. And it's down there. E estava caída ali. It's a long ways away if you're an old man. E, a gente estava muito longe Ok. de qualquer... This may not work. Senta ali, crianças, ó. Okay. Senta ali, Letícia, ó. Senta lá. There you go. And my first thought, E o meu primeiro pensamento, actually, what I actually did, na verdade, foi o que eu fiz. in my mind, I immediately processed. A minha mente processou rapidamente. It's so far down there, Ela está tão longe, tem que abaixar. and I don't need this penny. E eu não quero essa moeda de centavo. Right now, Agora mesmo, we saved our money. não, eu já estou guardando meu dinheiro. We have a lot of pennies. Eu tenho muitas moedinhas dessas. Why do I need this penny? Por que eu preciso me abaixar para pegar essa? And I started walking away, E eu continuei caminhando. and the Lord stopped me. E aí o Senhor me parou. He says, "Go back, E Ele me disse, volta pick up the penny." e pega a moeda de centavo. Oh, I reached down E aí eu peguei and I looked at the penny. e eu olhei para aquele centavo. It was old, Era velho, very old. era muito velho. But I don't know how the penny got there. Mas eu nem sei dizer como é que aquele centavo chegou ali. I mean, no one drives this road. Ninguém dirige por essa estrada. No one really walks this road. Sequer alguém anda por essa estrada. It's all dirt. Só tem sujeira. And yet there's the penny right there. Mas ali estava aquela moedinha de centavo. And the Lord impressed upon me Aí o Senhor causou uma impressão profunda em mim. that there's a lesson I want you to learn. Ele me disse, tem uma lição aqui que você precisa aprender. You don't know Você não sabe. the story behind this penny. Você não conhece a história por trás dessa moeda. You don't know where this penny has traveled. Você não sabe por onde essa moeda viajou. You don't know who touched this penny. Você sequer sabe quem tocou essa moeda. You don't know who influenced the movement of this penny. Você não sabe quem causou o movimento dessa moeda. But right now, Mas agora, I had you intersect with this penny. eu coloquei você no meio do caminho dessa moeda. Your life and the life of this penny. A sua vida e a vida dessa moeda, And I want you to pick it up. eu quero que você a pegue. Because you think Porque você pensa you don't need anymore. que você não precisa dela. But the penny's not there Mas essa moeda não está ali for you. por sua causa. You are there for the penny. É você que está ali por causa dela. So I picked up this penny, Então eu peguei aquela moeda and the Lord pressed on me again. e aí o Senhor me deu mais uma puxada. How much longer will you go in ministry? Ele disse, quanto mais longe você quer chegar no ministério? You have a good ministry around the world. Você já tem um ministério bem desenvolvido no mundo. There's actually people in Brazil who love you. Já tem até pessoas no Brasil que amam você. What more could you ask for? Quanto mais você acha que vai ter? But sometimes you think, Algumas vezes você pode pensar enough is enough. que você já chegou ao que já é o suficiente. I don't need anyone else Que eu não preciso de mais nada. to come up and say,
E aí ele vem e me diz: thank you obrigado for changing my life, por mudar a minha vida, for bringing a teaching, por trazer esse ensinamento, for encouraging me. por me encorajar. And the Lord said, E aí o Senhor me disse: I don't ever want you to forget. eu não quero que você jamais se esqueça Every person is like that penny. que cada pessoa no mundo é como aquela moeda. You are intersecting lives, Você está passando, cruzando pela vida das pessoas. and they all have a story. Todas elas têm uma história. And I want you to learn their story. E eu quero que você aprenda essa história. So in Australia 3 weeks ago, E então eu estava na Austrália 3 semanas atrás. someone thought this was our last tour. E alguém falou assim: talvez esse seja a nossa última viagem. And she introduced Gary and Anne-Marie. E aí eles apresentaram Gary e Anne-Marie. She says, and this is the last time they're coming to Australia. Essa é a última vez que eles vêm à Austrália. We didn't understand that. E a gente não entendeu esse negócio. No, this is not our last time. Eu disse: não, essa não é a nossa última vez. And the reason it was not our last time E a razão pela qual não é a nossa última is vez, because you're pennies. porque vocês são como essas moedas. You're so important to us Vocês são tão importantes para nós, that in the middle of nowhere, porque mesmo no meio de lugar nenhum, we found each other. nós nos encontramos uns aos outros. How can I make less of this moment Como é que eu posso abençoar esse momento, than what it is right now? que esse momento se chama agora? And so when people ask, when is it enough? Alguém que possa dizer: já é o suficiente para o Zezo. How big does your ministry have to get? Quão grande você ainda espera que seu ministério seja? I'm not only reminded of the penny, Eu não apenas sou lembrado nessas horas daquela moeda, but I have this answer. mas eu tenho a seguinte resposta: When there's no more room in heaven quando não tiver mais lugar no céu for the generations coming, para gerações que estão por vir, then I will be done. então eu vou considerar meu trabalho But terminado. as long as Jesus Enquanto Jesus is calling people by his name, estiver chamando pessoas pelo seu nome, and there's families looking towards him e quando as famílias estiverem olhando para ele and seek to understand his love more and more, e procurando entender como amá-lo mais e mais, then we will continue. nós vamos continuar também. At home, Então, someplace in those closets, sabe aqueles lugares, que seus armários? I have my penny. Num dos meus armários eu tenho lá guardado a minha moedinha. And like today, E como hoje, you have a key in your pocket do mesmo jeito que você tem a chave no seu bolso, as a memorial, como um memorial, as a memory. como uma lembrança, I carry penny with me, eu carrego a moeda comigo, a penny. that I will never have enough pennies. Eu jamais terei moedas o suficiente. Not in the monetary way, Não estou falando no aspecto monetário, but as it represents people's lives. mas como uma representação da vida das pessoas. Emery and I will continue to give our life. Eu e Anne-Marie vamos continuar dando a nossa vida. So this is not our last trip to Brazil. Então, saibam de uma coisa, não é a nossa última viagem ao Brasil. E aí, pessoal, eu descobri o seguinte: quando a gente estava montando esse programa, nós descobrimos que os Zezo vieram aqui em 97. Primeira vez chegou o material deles em 97. Your first time in Brazil was in 98, right? Before that, 97, right? Yeah, I don't know. I wasn't there. Eu sou um garotinho. Estou tentando lembrar quando foi a primeira vez que eles vieram ao Brasil. Nem eles sabem ao certo, mas foi algo como 96 ou 97. Certo, João e Rebeca? Né? Outubro de 98. October 98, they told. Doesn't matter. Não tem problema. E aí a gente estava pensando nisso, que quando eles vieram aqui a primeira vez, foi a primeira vez que eles pegaram as moedinhas
brasileiras. E vocês sabem de uma coisa? A gente começou a fazer contas das moedinhas brasileiras e a gente não consegue chegar na conta de quantas moedinhas brasileiras eles pegaram. Mas a gente sabe de uma coisa: nós já somos milhares de famílias que foram encontradas pelo caminho e abençoadas através desse ministério. Mas nós temos aqui pelo menos 2 famílias lá do início. Eu quero chamar de novo aqui o Assis e a Ana, e eu quero chamar aqui o João e a Rebeca, que são dos líderes mais antigos do GFI no Brasil. Vem cá, João e Rebeca, vem cá, Assis e Ana. Cadê o meu pessoal que trouxe aí? Vem cá, traz a caixinha para mim, por favor. Podem subir aqui, por gentileza. I'd like to invite Fábio, Cláudia, Mr. Ezo and Mrs. Ezo, join us here. Dona Norma, por favor. Cadê o Miro e a Vivian? Cadê o Rodolfo e a Luana e a Helena? Helena está lá embaixo ou subiu também? Não, tem que trazer a Helena aqui. Aqui estão o quê? Tá. Para traduzir, é a época que recebi material por malote. O Assis está me dizendo, ele é tão antigo que é do tempo que o material chegava por malote. Não era nem pelo correio. Pode colocar ali para mim, por favor. Então a gente resolveu o seguinte: a minha moedinha eu não vou dar para... Essa aqui é a minha, que eu quase perdi de novo. E para ter segurança eu guardei num lugar seguro, deixei com a Norma agora. Mas nós decidimos homenagear alguns dos nossos líderes mais antigos. Eu acho que está dentro da minha bolsa lá, que está as caixinhas. Vê se não está lá, as caixinhas. Nós fizemos moedão. Isso. Nós fizemos um moedão dos 25 anos do GFI. E nós queremos entregar em primeiro lugar esses moedões para o casal Ezo, lembrando os 25 anos, remind you the 25 years of GFI in Brazil. And this one is for the youngs. Please give them. It's to celebrate our 25 years. To our boss, para Fábio e Cláudia. Vocês podem entregar para o João e Rebeca, Luana e Rodolfo. Mira e Vivian podem entregar para o Assis e para a Ana, por favor. São as moedonas dos 25 anos de ministério. Vocês sabem de uma coisa? Alguns anos atrás a gente fez o congresso em Pompeia. E a gente convidou os alunos da primeira turma do GFI no Brasil para irem contar a história. Dentre eles estava o pai do Fábio, estava o seu Honda, o Manezinho, foram os 3, e aí estava o Massal, o Jorge, que eram também da turma lá, mas não estavam presentes nesse dia. O pai do Fábio disse que as lições eram maravilhosas, era domingo depois do almoço. Ele disse que ele lembra muito das sonecas que ele tirava durante a lição, que era domingo depois do almoço. Mas nós ouvimos histórias lindas. Vocês sabem como é que esse ministério chegou no Brasil? O Manuelzinho e a esposa mandaram a filha fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, quando o Jorge era do Rotary Club. E a única pessoa que o Jorge mandou para intercâmbio fora do Brasil foi essa menina. E ela ficou hospedada numa família americana, e um dia o Giro foi aos Estados Unidos, foi visitar essa família para ver a filha do amigo. E levou uma apostila do Casados para Sempre, porque ele queria mostrar para os americanos o que ele fazia no Brasil. E quando chegou lá, conversando com os americanos, disse: vocês conhecem aqui? Conhecemos. Aí eles falaram assim: agora eu quero saber se vocês conhecem isso. E trouxeram uma apostila do Educação de Filhos à Maneira de Deus em inglês para o Giro, pai do Fábio. E ele disse não, e eles deram de presente, trouxeram para cá, e o pastor Haroldo traduzia uma lição por semana, e eles estudavam aos domingos.
E assim foram testando. Depois fizeram uma viagem lá para a Califórnia para conhecer o Zezo. O Haroldo junto com acho que foi o Jorge, foram lá conhecê-lo, e daí trouxe, por causa de uma menina que foi fazer o intercâmbio, e eles conheceram a apostila. Então, sabe o que vocês são? Vocês são moedas encontradas pelo caminho, que hoje fazem parte desse pote enorme que constitui a riqueza do GFI no Brasil. Nós temos uma moeda para cada família de vocês também. Então eu quero, do mesmo jeito que vocês vieram pegar o lanche lá, um representante por família, vem à frente, receber a sua moedinha da mão deles. Cada um de vocês pega um pouquinho e vai entregando. Todos eles aqui? Todos eles. Então eu vou dar ali para eles. Eles podem fazer várias filinhas, que eles vão vir à frente, vocês vêm à frente, vocês vão entregar para eles, porque eles são a sua herança, né? A sua reprodução aqui. Olha que coisa mais linda, vocês vão levar para casa como lembrança dos 25 anos. Vamos ficar de pé para a gente orar, pessoal. Essa coisa de contar história é muito legal. Eu gosto muito de contar, mas sobretudo eu gosto de ouvir histórias, né? Porque isso tudo faz parte daquilo que nós somos da nossa construção. E quando você leva essa moedinha para casa, essa aqui não é para dar para a criança brincar não, viu? Isso aqui é para você pôr no seu memorial. Para você guardar, porque você faz parte da história de um ministério cuja missão é alcançar o mundo inteiro, uma moedinha de cada vez. Você é essa moedinha, né? Que alguém se abaixou para pegar, que alguém sacrificou o tempo, alguém dedicou tempo para fazer o curso com você, treinar você, ajudar você a ajudar a sua família. Então guarde isso, né? Então quero aproveitar antes de orar, apresentar a nossa equipe para vocês. A Vivian é a nossa assistente, mora lá em Curitiba, ela já levantou lá atrás. O Rodolfo é nosso assistente, mora lá em Pompeia, trabalha conosco há quantos meses? Desde abril trabalha conosco. A Luana, esposa dele, eles estão há 1 ano e 2 meses casados, e logo que casaram ele foi trabalhar conosco. O Miro e a Vivian começaram a fazer a educação de filhos há 20 anos atrás, quando o Pedro era recém-nascido, era bebezinho. Eles têm o Pedro e a Ana Laura, então eles são a nossa equipe. A Helena, nossa equipe permanente. Ela entra e sai da UDF, mas não sai do GFI. Ela é a nossa equipe permanente, tá bom? Vamos orar. Eu gosto muito dessa coisa do simbolismo, né? E nós vamos agradecer a Deus por esses 25 anos, amém? Feche seus olhos. Pai, com muita gratidão no coração, nós celebramos os 25 anos desse ministério. Desde o primeiro dia que eu ouvi essa história do Gary, lá em Belo Horizonte, que o Senhor parou ele para ele se abaixar e pegar aquela moeda, eu nunca mais esqueci que quem se abaixou primeiro foi o Senhor, porque a tua palavra diz que Jesus fez isso por nós. Ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, se humilhou assumindo a forma humana e desceu até nós, e foi obediente até a morte de cruz. Depois disso, muitos homens e mulheres têm se inclinado, têm se abaixado ao comando da tua voz, para buscar moedas perdidas como nós, dracmas perdidas na escuridão, em meio à sujeira, em meio à desorganização da vida, e temos sido achados, Senhor. Muito obrigado pelo evangelho que nos alcançou. Muito obrigado pelas verdades da tua palavra que nos alcançaram. E muito obrigado pelos ministérios que nos têm alcançado para fazer de nós pessoas melhores, famílias melhores, pais melhores. Obrigado porque o Jorge se abaixou há mais de 30 anos atrás para iniciar a Universidade da Família. Obrigado porque o Fábio e a Cláudia se abaixaram também para dar continuidade a esse processo. E queremos nós nessa tarde nos abaixar e dizer: usa-nos, Senhor, para catarmos as moedinhas. Até que, como ouvimos hoje, não tenha mais lugar no céu. Até que a obra se conclua. Seja lá quando for, conte conosco, Deus, para alcançarmos as moedas perdidas e abandonadas no meio de lugar nenhum. Faz isso para a tua honra, faz isso para a tua glória, e obrigado,
por nos fazer parte dessa história tão linda desse ministério. Em nome de Jesus. Amém.